Olá, pessoal! Aqui quem tá falando é a Patrícia. Eu sou, juntamente com a Nica, professora de Biologia. Eu já havia enviado para vocês um outro vídeo, mas como ele estava com uma qualidade muito ruim, eu pedi ajuda para uns colegas professores e eles me ajudaram a mexer em alguns aplicativos. Essa aula tem várias modificações, então eu aconselho que quem viu aquela primeira aula veja essa também, tá? Primeiramente, eu vou falar sobre o exame do Enem. Por que é importante a gente conhecer mais ou menos a dinâmica dessa prova? Número 1, para a gente direcionar nossa aula. Número 2, para a gente direcionar nosso estudo. E número 3, para a gente conhecer a prova, porque isso é de fundamental importância na hora que eu for resolver a prova, para eu entender de fato o que o examinador está querendo me pedir. Sobre a forma de montar a aula e os estudos, eu acho importante porque ela é uma prova interdisciplinar. Como vocês podem ver, o nome da prova é Prova de Ciência da Natureza e Suas Tecnologias, o que implica que muitas vezes não vão ser cobrados conteúdos puros da biologia, mas sim juntamente com química e com a física, tá? Aqui eu trouxe para vocês do site do Guia dos Estudantes, uma análise do poliedro de uma plataforma digital de alguns temas mais cobrados no Enem. Eu deixei isso daqui para vocês, eu peço que vocês leiam com atenção, eu não vou ficar lendo item por item, tá bom? Para não se tornar cansativo. Mas eu acho bem importante para a gente direcionar nossos estudos e para eu direcionar minha aula, que o foco nosso é o Enem. Então aqui eu fiz um caminho que nós vamos percorrer ao longo desse tempo, nas nossas aulas, para vocês terem mais ou menos uma noção. Como nós não temos apostila, enfim, um livro realmente, né, que o aluno acaba tendo esse direcionamento, então eu preferi montar aqui para vocês os slides para vocês terem uma noção melhor do caminho que a gente vai percorrer. O numerinho aqui na frente é o número de questões que nós temos de 2009 até 2019, segundo a análise desse site aí que eu te falei, análise das duas, da plataforma e do poliedro, do cursinho poliedro. Tá bom? Para vocês entenderem que realmente são assuntos importantes, são assuntos relevantes e que devem ser abordados no nosso cronograma, tá? Então, a nossa aula inicial, eu vou falar com vocês sobre algo que eu acho que todo mundo se identifica, que é sobre comida, né? Por quê? Porque a gente precisa pensar algumas coisas sobre a comida. Por exemplo, o que é um alimento, né? Aqui eu trouxe duas fotos exemplificando dois alimentos. Um que a gente fala que não é junk food, né? Que tem aqui pizza, batata frita, lanche, o ketchup. E no outro trazendo um pouco de comida mais saudável. A gente tem ovo, fruta, leite, enfim, carnes, né? E em que medida cada um desses alimentos, eles são importantes pra gente. Ou seja, para que esses alimentos servem, né? Eles servem simplesmente para engordar, né? Quando eu como demais, enfim, eu estoco gordura, enfim. E quando que eu devo me preocupar com o alimento, né? Só quando eu faço dieta? Então, o alimento, ele é a combinação dos compostos químicos, nutriente e água, os quais compõem as células do corpo. Ou seja, eu não tenho que me preocupar com o que eu como somente quando eu faço dieta, né? Porque isso é o que vai compor o meu corpo, o que vai compor as minhas células e o que vai fazer com que eu desenvolva todas as minhas funções vitais. O que é um composto químico? Um composto químico é o que traz a tabela periódica, por exemplo. Então, aqui eu tenho sais minerais, aqui eu tenho, deixa eu grifar aqui para vocês, as famílias que eu tô falando. Por exemplo, aqui eu tenho os sais minerais, né? Que eu tenho o sódio, o potássio, deixa eu erguer aqui para vocês verem melhor. O sódio, o potássio, o magnésio, né? Aqui, por exemplo, eu tenho o carbono, aqui, que vão formar os meus compostos orgânicos, mas isso eu vou abordar com um pouquinho mais de profundidade na sequência do vídeo. Então, vamos lá. A composição química da célula, ela é feita por compostos inorgânicos e compostos orgânicos, ou seja, os sais minerais, que foi aqueles que eu demonstrei anteriormente, e a água, né, que tem aqui o ferro, o cálcio, o magnésio e a água,
e os compostos orgânicos, que são os formados pelo elemento carbono. Quem são esses compostos orgânicos? São os açúcares, os carboidratos, as proteínas, os lipídios, que são as gorduras, as vitaminas, as enzimas e os ácidos nucleicos. As enzimas, elas se incluem também nas proteínas, tá? Então, vamos lá. Os elementos mais abundantes nos seres vivos, a gente tem uma frase mnemônica que é muito famosa, que a gente fala que é o CHOMPS, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, que é representado pelo P, e o enxofre, que é representado pelo S. Então agora, gente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, nós vamos partir de uma coisa que é macro, ou seja, que eu consigo ver a olho nu, que eu pego, que eu coloco na minha boca, que eu me alimento, e por uma coisa que é micro, que é o que vai realmente constituir as minhas células, né, o meu corpo, que são esses compostos químicos, né, esses átomos. Então vamos lá, vamos para o primeiro. A água. A água, ela é formada, eu trouxe aqui a fórmula molecular dela, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio e 2 ligações covalentes. Por que isso é importante? Porque isso vai ter uma implicação numa das propriedades mais importantes da água, que é o fato dela ser uma substância polar, porque o átomo de oxigênio, ele é mais eletronegativo, ou seja, ele atrai os elétrons e as cargas negativas do hidrogênio para ele, então ele forma um polo. E isso, na química, gera uma propriedade de solubilidade, ou seja, a água ela é considerada um solvente universal, porque ela dissolve também compostos semelhantes a ela, ou seja, compostos polares. Então, ela age como um dispersante de substâncias orgânicas e inorgânicas. Permite a ocorrência das reações químicas dessa forma, né? Ou seja, eu vou ter lá o sódio, eu vou ter lá o potássio, os íons sódio, íons potássio, disperso nela. E isso vai gerar as reações orgânicas e inorgânicas. Ela transporta substâncias, ou seja, os nutrientes, os gases e excretas se difundem na água. Os nutrientes é aquilo que eu como, que vai passar pelo meu trato gastrointestinal e vai ser digerido, e aí você vai absorver o quê? Os nutrientes dele. É o que realmente, de fato, chega na minha célula. Os gases, que é o oxigênio e o gás carbônico, e os excretas, que são resíduos metabólicos de reações que acontecem no nosso corpo. Como, por exemplo, a nossa respiração celular. Eu respiro o oxigênio vai chegar na minha célula, eu vou fazer dentro das mitocôndrias a queima desse oxigênio, a queima da glicose a partir do oxigênio, e isso vai gerar o CO2, que é o gás carbônico. Esse CO2 é um excreto e será eliminado porque ele é tóxico para o meu corpo, em excesso. O equilíbrio térmico também, porque a água ela é difícil de esquentar e esfriar devido ao seu alto calor específico. Então, o excesso do calor é dissipado através da transpiração. Nós somos animais homeotérmicos, né? Ou seja, se tiver frio ou se tiver calor, nós vamos manter o nosso corpo na mesma temperatura basal, de 36,7. A água, ela colabora para que a gente consiga manter esse equilíbrio, porque ela precisa de muito calor para esquentar, e com isso ela rouba esse calor e transpira na forma de suor, por isso que a gente sua. E ela é um lubrificante também, ou seja, ela diminui os atritos nas articulações, por exemplo, do joelho, do cotovelo, lubrifica o alimento, ou seja, quando a gente come, a gente forma o bolo alimentar a partir da saliva. E ele desce e não machuca o nosso esôfago, por conta da água ter lubrificado esse alimento. E ela umedece o ar que a gente respira também. Aqui eu trouxe para vocês um conceito químico. Vocês vão perceber ao longo da aula que eu tenho várias observações que eu faço. Eu aconselho que vocês anotem isso no cantinho do papel, né, do caderno de vocês, porque é justamente aí que vai estar a nossa interdisciplinariedade,
tá bom? E outra coisa também que eu aconselho pra vocês é que vocês anotem. Vocês podem ver que eu tô falando muito mais do que tem no slide. E as coisas que eu tô falando são importantes também. Então, eu só não coloquei pra não ficar muito pesado o slide. Então, anotem também. Pausem o vídeo e anotem, tá bom? Então, vamos lá. O que é o calor específico que eu tinha falado aqui, que é uma propriedade da água, né? O calor específico é a quantidade necessária para que 1 grama de uma substância aqueça em 1 grau Celsius. Então, vamos lá. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês conseguirem entender é o seguinte. A água, ela precisa de 1 caloria para aquecer 1 grama da sua massa em 1 grau Celsius. O que isso implica? Eu trouxe aqui dois calores específicos para vocês conseguirem entender, da água e do ferro. Então, imagine aqui que eu tenho uma panela de ferro no fogo junto com água. Quando eu tenho isso, o que esquenta primeiro? A panela de ferro. Depois que eu vou sentir, né? Se eu colocar a panela com água lá no fogo, em 30 segundos, se eu colocar a mão, meu dedo já vai queimar. E a água não vai estar quente. Ou seja, a água ela precisa de muito mais calor para esquentar do que o ferro. E se vocês olharem aqui o calorzinho específico do ferro, é 0,11. E o da água é 1. É muito maior do que o do ferro. Eu acho que esse é um exemplo que a gente consegue enxergar melhor o que seria o calor específico. Então, vamos seguindo. Aqui nós vamos para um outro componente, né? Que são os sais minerais. Eles regulam inúmeras funções do corpo, como a constituição dos ossos, por exemplo, o cálcio constitui os ossos, o fósforo constitui os ossos e faz o transporte do oxigênio, por exemplo. O ferro, ele dentro da hemoglobina, ele se liga ao oxigênio e faz esse transporte. Eles são encontrados em diversos alimentos, ou seja, fruta, legumes, carnes, laticínios. Aqui eu trouxe um pouquinho para vocês do que cada sal mineral é importante. Por exemplo, o cálcio ele é importante na manutenção dos ossos dos dentes, o ferro no transporte, composição da hemoglobina, enfim. Eu não vou ler um por um, tá bom? Para não me estender muito e não ficar cansativo o vídeo. Eu peço que vocês pausem e que vocês deem uma lida, item por item, tá? Porque isso é importante. Então, vamos lá, vamos seguindo. Os sais minerais, o ferro. Aqui eu vou destacar algumas coisas que são muito comuns de cair no exame. Então, por isso que eu vou dar ênfase, acho que para 3 sais minerais em específico, tá bom? Então, os alimentos que é rico em fonte de ferro seria os alimentos de folha verde escura, como, por exemplo, a couve, carne e o ovo. A carência do ferro causa a anemia ferropriva. Ou seja, você não vai ter matéria-prima para fabricar a hemoglobina da hemácia. E essa hemoglobina que contém o ferro é que vai fazer o transporte de oxigênio. Então, eu não vou conseguir vou ter uma baixa de hemoglobina no meu sangue. Aqui, outro sal mineral importante é o cálcio, né? Aqui eu trouxe também exemplos de alimentos que contêm cálcio, que são ricos em cálcio. Queijo, laticínio são os mais famosos, mas também a gente tem na lentilha, na couve, no espinafre, né? Como vocês podem perceber, o que eu tinha falado lá, quando eu devo me preocupar, lá no comecinho da aula, naquelas perguntas lá iniciais, com os alimentos e o que eu devo comer, na verdade eu tenho que comer um número mais variado possível de alimento, porque todos eles contêm algum nutriente que é importante pra gente, né? Então, a carência de cálcio, ela causa a osteoporose, que é o osso ficar todo, vou colocar aqui entre aspas, tá? Todo perfuradinho e ele fica mais fraco, geralmente dá em pessoas mais idosas, né? Mas acontece também em pessoas jovens. E o raquitismo, que é a carência de cálcio na infância. Então, o que vai ter? Esses ossos, eles vão ficar fracos, eu não vou ter um desenvolvimento da criança, né? Da estatura e tudo mais. E eu também posso ter dentes fracos, porque ele é importante na constituição dos dentes. Aqui eu tenho o iodo, que a principal fonte do iodo é o sal iodado, porque o sal ele é feito de NaCl, né?
cloreto de sódio. E a gente que acrescenta o iodo justamente porque antigamente existia uma carência muito grande de iodo. E isso causa o quê? Causa o cretinismo em criança, que é um retardo no desenvolvimento neurológico cognitivo grave e irreversível. Ele pode ser decorrente, por exemplo, da mãe não se alimentar com iodo durante a gestação, né? Porque aí a criança já nasce já com essa deficiência e com esse déficit neurológico. Onde era naturalmente encontrado? Em alimentos de origem marinha, algas, peixe, ou frutos do mar, tá? Sardinha enlatada tem muito iodo. E outra doença que é muito comum pela carência de iodo é o bócio. Por quê? Porque o iodo ele vai constituir um hormônio que é o T3 e T4, que é o hormônio da tireoide. E se eu não tenho iodo, eu vou ter um hipotiroidismo, né? E porque eu não vou ter os hormônios necessários da tireoide. E isso vai causar um aumento dessa região aqui do pescoço. Aqui. O que caracteriza esse aumento aqui, que caracteriza o bócio, né? Então, vamos lá. Aqui nós vamos entrar nos carboidratos, né? Eu trouxe aqui algumas imagens do que é rico em carboidrato, né? As frutas são ricas, aveia, macarrão, pão, batata inglesa, tá? Então, vamos lá. O que é o carboidrato? Eles também são chamados de glicídios, hidratos de carbono e açúcares. Eles são formados por átomo de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, sobretudo. Há algumas exceções, mas eu não acho que a gente precisa se apegar a essas exceções, tá bom? Eles têm principalmente a função energética, ou seja, eles é que vão fornecer energia para a nossa célula, para ser convertida, na verdade, em forma de ATP, que é a energia que realmente a gente usa, e plástica. Ou seja, eles servem de construção de algumas partes do nosso corpo, por exemplo, da membrana plasmática. Então, vamos lá. Eles participam da constituição dos ácidos nucleicos, do DNA e do RNA, que é nosso material genético, que coordenam e comandam todas as atividades celulares, além de compor também a membrana plasmática. Aqui eu coloquei uma observação do que são os ácidos nucleicos. Eles são macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, né? Aqui, vocês podem ver, isso daqui seria um ácido nucleico, do tipo DNA, né? Na forma de dupla hélice. Formado por moléculas menores, que são denominados nucleotídeos. Cada nucleotídeo é o produto da composição entre 3 componentes, que seriam um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Vamos lá, então, que eu vou explicar melhor isso daqui para vocês. Aqui, então, seria o nosso DNA. Isso daqui é uma macromolécula, certo? E isso daqui é como se fosse a unidade do DNA, que seria o nucleotídeo. Então, como vocês podem ver, eu tenho vários nucleotídeos que formam essa macromolécula. Essa daqui já seria ele na forma de dupla hélice, enroladinho, que é como ele realmente está dentro da célula, tá? Aqui os ácidos nucleicos eu coloquei de uma forma mais simplificada para você. Os nucleotídeos, desculpa, eu coloquei de uma forma bem simplificada para vocês entenderem. Então, eu vou ter aqui um fosfato, uma pentose, que todo o sufixo de açúcar é sempre esse sufixo aqui, ó, ose. Hexose, pentose, triose, tá? Então, são compostos de açúcar formado por 5 átomos de carbono. Aqui, ó, isso daqui, cada vértice disso daqui simboliza um carbono, tá bom? E uma base nitrogenada. Aqui eu trouxe para vocês mais como se fosse um raio-x mesmo desses compostos. Então, aqui, ó, por que é fosfato? Porque é composto, ó, esse daqui é o átomo de fósforo. É como se fosse um íon do átomo de fósforo. Vamos colocar de uma forma bem simplificada. Depois, lá na química, o professor vai aprofundar isso um pouco mais com vocês,
tá bom? Isso daqui seria a minha pentose, como vocês podem ver, e isso daqui é a minha base nitrogenada. Por que nitrogenada? Porque, ó, vocês podem ver que vocês têm vários átomos de nitrogênio aqui, ó, que forma essa estrutura, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe a ribose, que, mas é a título de curiosidade, né, e de curiosidade e não curiosidade, porque isso daqui às vezes aparece na hora da prova e pelo menos eu me sentia assim, quando eu não tinha visto algum assunto, quando eu não tinha, enfim, né, tido familiaridade com determinado assunto, eu me assustava um pouco na hora da prova. Então, por isso que eu vou tentar, ao máximo, trazer algumas estruturas para vocês, para isso não acontecer também com vocês, né? Então, aqui eu tenho a ribose, que é o açúcar do RNA, e aqui eu tenho a desoxirribose, que é o açúcar do DNA. Não quero que vocês decorem essas estruturas, eu quero só que vocês tenham familiaridade e tranquilidade ao vê-las na prova, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, se vocês notarem, ó, a ribose, ó, aqui também, ó, tem o sufixo ribose. Então, o que quer dizer esse desox? Quer dizer que foi retirado um oxigênio dessa estrutura, que é a ribose, tá bom? Só para vocês também irem se familiarizando com alguns termos de reação química. Então, voltando aqui para os carboidratos, eu vou ter a classificação deles em simples e complexos. Os simples, eles são, a gente tem os monossacarídeos, que é a menor parte do carboidrato, que são formados por hexoses e por pentose, são os mais importantes. Os monossacarídeos, eles têm de 3 a 7 átomos de carbono. Eu trouxe só os de 6 e 5, que são os mais importantes aqui pra gente, tá bom? Então, eu tenho a glicose, que está presente em frutas, pães, mel, leite, em todas as fontes que são ricas em carboidratos, né? É o principal fornecedor de energia para o trabalho celular. Ele é que vai ser metabolizado principalmente, né, junto com o oxigênio na respiração celular dentro da mitocôndria e vai dar como produto o CO2 e a água. Aqui nós temos a frutose, que está presente no mel e nas frutas, e a galactose, que está presente nos leites e nos derivados. Aqui no 2 nós temos a pentose, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, que é a ribose presente no RNA e a desoxirribose presente no DNA. E os complexos, nós temos os disacarídeos, que é a combinação de 2 monossacarídeos. Então, nós vamos ter aqui, eu fiz aqui uma frase, eu deixei em maiúsculo, porque é uma frase mnemônica, que é o salam, que eu acho que fica mais fácil de conseguir decorar os disacarídeos, que isso às vezes cai em prova também, gente. Então, eu tenho a sacarose, que é a junção da glicose com a frutose, está presente no mel, na cana-de-açúcar. A lactose, que é a união da glicose com a galactose, que está presente nos leites e derivados. Então, quem tem intolerância à lactose tem intolerância a esse disacarídeo, tá? Na verdade, é um açúcar. Tem muita gente que acha que é a proteína do leite. A proteína do leite é a caseína, não é a lactose, tá? Isso também, às vezes, é cobrado em prova. E a maltose, a gente tem aqui a glicose com a glicose, que está presente nos cereais e no amido, por exemplo, que compõe o pão, tá bom? Os polissacarídeos, que aí já é a combinação de muitos monossacarídeos. Eles têm a função estrutural e energética. Como, por exemplo, o pão, né? O amido, ele é um polissacarídeo. Ele tem um macarrão também, né? Tem a função energética. Então, vamos lá para os carboidratos que têm a função estrutural. Ou seja, que compõem alguma parte, alguma estrutura, seja dos seres vivos, né? O principal aqui, os principais são a celulose, que compõe a parede celular dos vegetais, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Se vocês olharem essa parte aqui de verde mais escuro, seria a parede celular do vegetal. O verdinho mais claro, se vocês olharem que tem aqui, ó, seria a membrana plasmática, tá bom? Então, o que seria uma parede celular, né? Que seria uma observação aqui para vocês. É um componente da célula vegetal, o fungo também tem, só que o do fungo é de quitina, a gente vai ver mais para frente, que também é um polissacarídeo estrutural.
E das bactérias, só que das bactérias é um peptídeo glicano, que é um peptídeo mais um açúcar, que seria o glicano, né? Que é uma outra estrutura também. Só para vocês não acharem que tudo é feito de celulose, porque não é, tá bom? Seria só uma definição do que é parede celular. Então vamos lá. É um componente das células vegetais, fungos e bactérias, externo à membrana plasmática, como eu mostrei ali. Sua função é evitar a ruptura da membrana plasmática, manutenção da forma celular e proteção contra a entrada de patógenos. Então vamos lá. A quitina, como eu tinha falado, compõe a parede celular dos fungos e também o exoesqueleto dos artrópodes, que seria essa estruturinha aqui, que vocês estão vendo o gafanhoto sair, né, e deixar o exoesqueleto dele. O exoesqueleto é o quê? É um esqueleto externo ao corpo, tá bom? Então, vamos lá. Os principais polissacarídeos energéticos, que seria o amido, apresenta a função de reserva de energia nos vegetais. Eles estão presentes na raiz, no caule, nas folhas e nas sementes, né? Na raiz, por exemplo, a mandioca. No caule, por exemplo, a batata inglesa. Nas folhas de uma forma geral, mas uma que é muito rica em amido seria a cebola, tá bom? E as sementes, a gente tem o arroz, a gente tem o feijão, né? E o glicogênio, que apresenta uma função de reserva em animais e em fungos. A gente converte isso a glicose, né? Como reserva no nosso corpo e armazena nos músculos e no fígado, principalmente. Tá bom? É isso, gente. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês a aula. Bons estudos. Qualquer dúvida, não existe dúvida fácil, dúvida difícil, entrem em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? E é isso, vamos tentar se manter o mais próximo possível juntos aí, um dando força pro outro nesse período de quarentena. Um beijão e até mais.